Olá galera! Tudo bem? Bom, vocês sabiam que as cidades de União da Vitória, no Paraná, e Porto União, em Santa Catarina, são conhecidas como Gêmeas do Iguaçu? Às vezes é até difícil de entender como funciona a divisão dos municípios, então senta no sofá que hoje eu vou te mostrar porque União da Vitória e Porto União são dois lugares ao mesmo tempo. Confira. Para vocês entenderem bem o que estou falando, vou contar um pouco sobre a história das duas cidades, que antes eram unidas em uma só. Bom, assim como em muitos outros municípios da região sul, a origem de Porto União da Vitória, que era o nome da cidade no princípio, está ligada aos tropeiros que levavam as tropas para os grandes centros e tinham a região como ponto de passagem. Em 1880 vieram até esta região os primeiros imigrantes europeus, que implantaram a navegação a vapor no Rio Iguaçu, que levava as mercadorias e o gado produzido na região a outras localidades. Em 1905 os trilhos da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande cortaram a cidade, sendo inaugurada a primeira estação ferroviária. Com isso, a extração madeireira ganhou impulso e o número de serrarias instaladas no município aumentou significativamente. Apesar do progresso que a ferrovia proporcionava à cidade, a região foi surpreendida pelos conflitos causados pela Guerra do Contestado entre paranaenses e catarinenses pela posse de uma região rica na extração de erva-mate e madeira que abrangia o atual meio-oeste catarinense e o sudoeste paranaense. Porto União da Vitória estava inserida no meio desses conflitos quando tornou-se capital provisória do Estado das Missões, cujo território era a zona do contestado. O sonho da criação deste estado solucionaria a questão de limites entre os dois estados e evitaria que esta região fosse anexada ao território catarinense, pois o grande temor dos líderes do Paraná era de que essa região fosse esquecida pelos governantes catarinenses. Mas a ideia do novo Estado das Missões não vingou, e em 1916, com o Tratado de Limites, Porto União ficou para Santa Catarina e União da Vitória para o Paraná. Gêmeas que são, as duas cidades estabelecem uma comunicação telepática. Consequência das vivências do dia a dia, quando estudantes vão para as escolas, trabalhadores seguem para as empresas e quando donas de casa buscam os mercados. Nasci em União da Vitória, moro em União da Vitória e estudo em Porto União. Nasci em União da Vitória, moro em Porto União, estudo em União da Vitória e trabalho em Porto União. Na geografia dos dois territórios vivem cerca de 90 mil pessoas, sendo 53 mil em União da Vitória e 35 mil em Porto União. Um fato curioso é que, diferente de outras cidades onde cada uma fica numa margem de um rio, o núcleo urbano de União da Vitória se estende nas duas margens do Rio Iguaçu. E o núcleo urbano de Porto União somente na margem esquerda. Na parte onde as cidades se conurbam, a linha divisória não é o rio mas sim os trilhos da linha férrea, o que confunde os visitantes que não sabem se estão em um ou outro lado da fronteira estadual.